O que esperar do futuro da Cosan, focando um pouquinho mais hoje na Raizen e na Rumo. Não se engane que esse não é um vídeo exclusivamente de resultado trimestral, e sim de perspectivas futuras da empresa. Bem-vindo ao canal Top Ações, deixa o like nesse vídeo, considere se inscrever no canal que você não vai encontrar vídeos assim tão fácil, tá? Lembrando que a plataforma do AGF+ está em promoção, 2 anos pelo preço de 1, vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Observamos o EBITDA aqui da Cosan aumentando 19,3%, a Raizen caindo 14%, a gente vai tendo os detalhes disso, e a Rumo subindo 58,2%, nós vamos entender também. A Compass, a Moove e as demais participações também aumentando aqui o EBITDA, né? Mas a Cosan como um todo oscilou aqui negativamente no lucro, né? E um primeiro ponto que eu preciso falar é que aqui a Raizen, né, que ela detém 50%, deu prejuízo, mas na verdade aqui não é o ajustado, tá? Então na verdade não ficou no prejuízo, ficou quase no 0 a 0 ali, 1,1 milhão positivo, tá no ajustado. E a Rumo aqui teve um positivo, mas não deu aquela voada que muitos esperavam. A Compass, a Moove e as demais participações a gente deixa até para explicar num outro vídeo, tá? Mas a gente vai focar um pouquinho mais aqui na Rumo e na Raizen, que aliás toda essa dinâmica da Cosan passa muito por essa questão dos investimentos, e é isso que a gente tem que focar muito também, tá? Começando com a Rumo, eu acho que quem acompanha o canal sabe, né, da história que eu já comentei dela, né, que é uma empresa que vem de um turnaround por conta do histórico lá do Brasil, deixando as ferrovias aí abandonadas, aí teve a América Logística, aquela fusão que deu muita dor de cabeça para a Rumo, mas foi necessário, dados os planos ambiciosos da Cosan. Enfim, iniciado o turnaround, já meio que se consolidado aí esse turnaround, está começando a entrar na fase de crescimento. E agora a gente vê no resultado trimestral da empresa um volume trimestral recorde, né? Nunca antes transportado tanto. O cenário de tarifas deu uma melhorada significativamente, o que aumentou também o EBITDA da empresa muito, né? E o lucro também, né? Ganhando market share também, tá? Então é uma empresa que vem num bom momento, né? Onde a gente vê a Operação Norte melhorando, a Operação Sul também, a Operação de Containers também, ela também é uma empresa de logística, né? Então ela opera containers aí, numa relevância menor. E a gente vê então que o mix também de produtos que ela acabou transportando foi favorável. Então, eventualmente, nós podemos ver a Rumo tendo algum trimestre um pouco difícil, se, por exemplo, tiver uma quebra da safra do milho, né? Ela vai acabar transportando outros produtos que têm um ganho menor de dinheiro, e aí vai diminuir um pouco a margem. Como ela está pressionada pela dívida, pode até vir dar um pouquinho de prejuízo, tá? Mas de qualquer forma, o trimestre foi positivo também aqui no mix de produtos, né? Então a gente vê uma tarifa que até pouco tempo estava incomodando um pouco, ela já tinha fechado os preços de tarifa, e o custo, como vocês sabem, a inflação turbinada aí estava pressionando demais, né? Então a gente já soluciona isso aqui com as tarifas melhorando, o custo sendo comportado, né, pela questão aqui da tarifa reajustada, o volume melhorando, a receita explodindo, né? Então o custo fixo aqui também, os dois custos na verdade, né, sendo aí comportados aí pelo crescimento da empresa e pela resolução aqui da tarifa, que uma hora a gente sabia que ia acabar acontecendo. O EBITDA da empresa dispara, né? E as margens também. E isso aqui basicamente é refletido aqui nos resultados todos da empresa. A gente vê por que ela não voou mais, então, por conta do seu resultado financeiro, que ainda pressiona. Ela tem uma dívida pesada, né? Então, olha só, você vê o lucro dela de 309 milhões, mas a dívida pressiona em 612, isso aqui uma hora também vai ser resolvido. Nós vemos aqui, ó, o endividamento até que foi mantido, só que a capacidade de pagamento dela da dívida melhorou, porque o seu EBITDA está melhorando aí ao longo dos anos. Nesse aqui a gente está falando em um trimestre, já deu uma melhorada, né? Você imagina aqui no longo prazo. Então, e com isso a gente vê por fim um guidance atualizado para cima, né? O volume aqui que ano passado foi 64, agora ela já projetava de 72 a 76, ela aumentou de 74,5 para 76. O EBITDA, né, que ó, bem maior que no ano passado, o topo era 4,5, agora já é 4,600, e o mínimo também já está quase que no topo anterior. E o CAPEX até deu uma reduzida, mas ainda segue com investimentos significativos, né? Então a gente tem que lembrar que é uma empresa que investe na tecnologia dos trens, né, na evolução da eficiência desses trens, novas linhas também sendo construídas, como a gente pode ver aqui, e renovação, né? Foram contratos aqui muito longos, né, renovados aqui, dá um custo, e ainda tem mais alguns aqui em processo final, tá? Mas assim,
Vale lembrar que os mais enrolados aqui, ela já até que deu esse avanço aí. Então, agora é ficar de olho que vai começar até assentar um pouquinho esses investimentos e começar os resultados a aparecerem mais, mas, como eu já comentei, uma quebra na safra do milho pode dar um prejuizinho, tudo vai ser algo pontual, a gente vai acompanhando o projeto rumo a um case de longo prazo, né? Não é um case para curto prazo, por isso que ele se encaixa tão bem aqui na Cosan, né? Raizen. E a Raizen é um tema um pouco mais complexo, que é uma empresa grande com diversas frentes de atuação e todas elas têm interligação umas com as outras, tá? Então a gente vai começar falando aqui que ela é uma empresa que atua, ela divide dessa forma, a gente pode ver também de outros ângulos, mas ela divide em renováveis, onde temos etanol e energia, temos o açúcar e temos o marketing serviços, né, que é a parte de postos, aí, distribuição e tudo mais, tá? E começando aqui com o início de tudo, que é a plantação, né? Onde a gente vê aqui então a produtividade, onde nós tivemos disponibilidade menor da cana por conta da seca, tá? Então a questão climática atrapalha em 11% aqui a parte da cana. Então, mesmo com a empresa melhorando aqui a produtividade, conforme ela mostra, impactou lá na frente, principalmente na questão da energia, tá? Então eu já vou comentar isso aqui. Entra aqui na parte dos renováveis para entender o que aconteceu. A gente vê a energia diminuindo bastante, a produção aqui de cogeração está 19%, enquanto a solar até que foi bem, aumentando bastante, né, porque a empresa segue investindo, mas a cogeração aqui diminuiu por conta da disponibilidade do bagaço da cana. E isso fez a energia cair em 29,2% a receita, tá? Então atrapalhou bastante aqui a questão da energia. E o etanol até que foi em linha, que o próprio diminuiu 5%, é aceitável, é normal essa oscilação, e ela até comercializou aqui mais, tá? Então, de qualquer forma, a gente vê o EBITDA caindo 41%, né? Então, o principal ponto aqui foi a questão da energia, da disponibilidade do bagaço, tá? Mas tem uma questão muito importante aqui no etanol, tá? Você tem que entender que ela está investindo no etanol de segunda geração e é um investimento extremamente promissor. Eu já vou comentar um pouco mais sobre isso, mas o fato é que vocês sabem que ela é uma empresa que, além de estar investindo muito, ela tem um etanol diferenciado, né? Porque toda a produção aqui quase é limpa, né? Então, 80% do etanol produzido pela Raizen é comercializado ou exportado com prêmio em sua aplicação diferenciada, porque é uma solução avançada de baixo carbono. Então ela vende aqui 40% por industrial, né, com aplicações de bebida, bioplástico e tal. Nós temos aqui 40% unida e tem mercado interno, externo. Enfim, a solução de baixo carbono dela faz ela conseguir vender esses 80% aqui da energia do etanol dela de um preço diferenciado, né? Então a gente vê aqui que ela realmente consegue o preço aqui do hidratado contra o etanol da Raizen, um grande diferencial aqui, tá? Falando um pouco mais aqui do etanol de segunda geração, ela fez o maior contrato já firmado na história, tá? São 15 anos aí que vão levar a 3 bilhões de euros, tá? Em receita mínima. Então, além de todas essas previsões boas de crescimento que a empresa já tem, ela já vai ter 5 plantas novas só para suprir esse contrato gigantesco, tá? Que é muito recente essa notícia aqui e muito importante, tá? Então, o etanol de segunda geração já é a realidade. Vamos dar uma olhada no que a empresa fala sobre isso bem rapidinho. Como vocês viram lá do alto, já deu para ter noção do tamanho dessa planta. Mas o que vamos falar mesmo é a importância desse negócio no portfólio de soluções renováveis da Raizen. O E2G é uma excelente fonte de energia limpa e um ótimo exemplo do nosso ciclo de economia circular. Aqui na Raizen, a gente enxerga os resíduos do nosso processo produtivo de forma diferente, sempre como uma oportunidade de sermos mais eficientes energeticamente. Aqui, nós temos milhares de toneladas de bagaço de cana. Esse resíduo, hoje é matéria-prima para a produção do etanol de segunda geração. Com essa reutilização, a gente consegue aumentar em 50% a nossa produção de etanol, sem a necessidade de plantar nem 1 hectare a mais de cana. Esse processo é altamente tecnológico e a gente pode dividir basicamente em 4 etapas: o pré-tratamento, a hidrólise, a fermentação e a destilação. Pelo fato da Raizen ter sido pioneira na produção do E2G em escala industrial, com tecnologia 100% desenvolvida por nós, é que conseguimos atingir esse nível de maturidade nessa linha de negócio. Essa planta é totalmente integrada ao parque de bioenergia da COP,
Essa sinergia resulta em benefícios logísticos, operacionais, utilidades como vapor e água e também diminuindo a pegada de carbono em até 30% se comparado ao etanol convencional. Nossa capacidade de produção é de 30 milhões de litros de etanol de segunda geração por ano, mas a gente não vai parar por aí. São mais de 12 anos trabalhando nessa tecnologia. O nosso E2G é seguro, rentável e replicável. Até 2030, nossa meta é ter 20 plantas de etanol de segunda geração nos nossos parques de bioenergia. E nós já começamos. Mas com contratos como esse aqui surgindo, é capaz deles revisarem esse guidance aqui para cima de produção aí de plantas de etanol de segunda geração. Lembrando, né, resumindo aqui, que o etanol de primeira geração já era interessante, mas o segundo é realmente uma aproveitação máxima do produto, né, usando aí o bagaço e a palha para gerar eletricidade e tudo mais aí, fantástico, como nós vimos na apresentação da empresa, tá? Voltando aqui para essa tela, tem mais coisas interessantes, como a parceria de conversão de etanol em hidrogênio renovável, o H2, né, o hidrogênio verde. Vocês devem ter visto lá que hidrólise é uma das partes aí da produção do etanol. Então ela tem essa parceria aqui com a USP, que o principal objetivo dessa parceria é o ganho de experiência, né? Única o case aqui. Então ela vai lá, produz a bioenergia normal, passa 1 e 2 aqui e tal, e aí ela junta, né? Ela reage, né? O etanol com a água e produz esse hidrogênio renovável, tá? E vai abastecer aqui os 4 ônibus aqui da USP aí, tá? Então é mais aqui uma experiência que vai deixar ela na frente, né? Essa tecnologia também. E a gente vem para o açúcar, e o açúcar foi super promissor, porque exatamente a empresa até focou aqui na produção do açúcar, porque o preço estava favorável aqui na realização, né? Então houve um EBITDA ajustado muito grande, dobrou, mais que dobrou, né? 603 para 1,22, tá? Então basicamente foi isso. O mercado favorável na questão do açúcar e a empresa simplesmente aí aproveitou do bom momento, mas ela esperta já faz o hedge aqui também lá para o futuro para manter pelo menos protegido aqui parcialmente caso caia o preço do açúcar. Então, brilhante aqui a estratégia da Raízen no meu entendimento, né? E agora a gente vai para marketing e serviços, que foi bastante tumultuado, principalmente aqui no Brasil. Vamos olhar mais no Brasil. A gente tem o EBITDA, tá? Caindo 89,3%, mas tiveram não recorrentes. Mesmo limpando esses não recorrentes, a gente ainda vê um EBITDA caindo 43,3% mesmo, com volume aqui em linha, né? 0,5 abaixo apenas. Isso aqui tudo é para uma série de questões aqui bastante algumas únicas talvez, né? Enfim, vamos resumir aqui que eu escrevi, tá? Mas resumindo aqui a questão do marketing e serviços, nós tivemos a queda nos preços, um imposto aí sobre os combustíveis, né, da gasolina e do diesel sendo reduzido. Isso aqui impactou significativamente a questão do etanol, então deu uma distorção, inclusive afetou o preço dos créditos de carbono, que a empresa também atua, né, via marcação de mercado, afetou bastante, e ela é uma empresa com estoques gigantescos. Isso aqui também afetou aqui a questão dos estoques. Então isso aqui deu uma tumultuada aqui na parte de marketing de serviço, né? Um tumulto único, vamos assim dizer, bastante bagunçado foi, tá? No açúcar, daí a gente volta lá para revisão, a gente lembra que a produção sofreu aí a safra, então diminuiu o volume da bagaço da cana e aí atrapalhou a energia. O etanol, ela tem aqui, embora o volume tenha ido em linha, né? Ela tem um etanol premium, né? 80% é um preço diferenciado. O açúcar, no momento único aqui, ela vendeu muito bem e fez um hedge para proteger o bom momento um pouco mais à frente, tá? Então, resumidamente, é isso na Raízen. A gente pode ver aqui o EBITDA, né? Que sai aqui de 3,2, aí tem os renováveis atrapalhando por conta do bagaço, a gente tem o açúcar indo muito bem, o marketing e serviço no momento caótico único, né? E aí acaba tendo essa diminuição de 14% aqui no EBITDA da empresa, tá? Mas o que a gente tem que focar mais é exatamente no EBITDA. Se você for ficar olhando aí a questão do lucro, você não vai olhar o olhar certo, né? A empresa até explica aqui, né? Então, assim, o lucro líquido ajustado alcançou 1,1 milhão com a geração de caixa, né? O EBITDA menos o CAPEX recorrente de 1,3 bilhão. Então, o que acontece? Então, nós já entendemos que o EBITDA da empresa foi impactado em 14%, muito pontual os detalhes ali, né? Mas de fato reduziu, e a dívida líquida acaba aumentando 52,5%,
E aí a gente entende que essa dívida vai ficar mais cara, né? O resultado financeiro vai ser impactado, aumenta 91,3%, saindo de 560 para 1 bi negativo, porque aumentou mais do que a própria dívida, porque o custo da dívida está mais caro, né? Vocês lembram que nós estamos na Selic nas alturas, então um endividamento caro e aumentando essa dívida, realmente fica pesado o resultado financeiro. E aí nós novamente voltamos para o case. Você acredita no que a empresa está investindo? É um case até um pouquinho aí que lembra da Rumo. Você acredita no investimento da Rumo? Então você tem que entender os resultados financeiros quando dá um impacto ruim. Então a empresa tem toda essa questão da energia, que foi o principal vilão desse trimestre, um dos vilões aí desse trimestre. Ela tem um plano interessantíssimo aqui de vender aí exatamente para o cliente final, né? Uma venda de energia limpa, né? Então até cortando a distribuição e transmissão no caminho, né? Então é um case interessante na questão energética também. E tem o core business da empresa, que é a questão do etanol de segunda geração, né? Uma descarbonização da mobilidade urbana, a diversificação do portfólio com diversos novos produtos, inclusive novas tecnologias. A gente pode incluir aqui o hidrogênio verde, né? Então eu gosto demais dessa ideia, um preço diferenciado para um produto que também está utilizando aqui, né, resíduo a produto de alto valor. Se você não acredita nisso aqui, bom, enfim, né, eu acredito, está transformando lixo em um produto aí com valor diferenciado. Então, assim, comenta aí se você gostou desse esclarecimento aqui, desse case da Raizen, né? E da Rumo também. São dois cases que eu gosto bastante. Depois a gente pode falar aí dos demais, né? Tem aí a Compass, que também é bastante interessante. Também está numa pegada de crescimento, mas ela é mais ali na linha de perene, né? Eu escolhi esses dois aqui, que são aqueles que eventualmente o mercado fica chateado, mas ele não está tendo essa visão de longuíssimo prazo, tá? Então, por tudo isso que nós vimos, eu não vejo um risco no crescimento de dividendos da Cosan no longo prazo. Eu acredito que sim, é possível ela entregar bons dividendos no futuro, inclusive para quem é membro do canal, considere se inscrever aí no canal como membro, tá? Você vai ter acesso ao vídeo de previsão de dividendos para 2026 da Cosan, baseado inclusive em alguns números que a BTG nos traz aí, utilizando já a participação da Vale nesse case aqui. Então, no meu entendimento, é totalmente possível ainda manter esse crescimento de dividendos. Na verdade, se a gente for prever algo diferente, acredito que em algum momento vai ser para cima, né? A Cosan é um case de crescimento de dividendos, né? Porque se cresce os resultados e ela paga dividendos, ela cresce os dividendos e em algum momento vai estar com um dividendo muito interessante para quem comprou a bons preços, né? Essa é a lógica muito que o Barsi costuma utilizar, tá bom? Então deixa o like nesse vídeo, se considere aí se inscrever no canal e também se tornar membro aí para novos acessos. Um abraço, até o próximo, valeu!